A gente vai continuar falando do que você precisa, porque na verdade, quando a gente pensa em energia ou a falta de energia, quando a gente sente aquele cansaço, às vezes aquele sono absurdo depois do almoço, isso tudo pode estar muito ligado com a sua alimentação. São os vilões da dieta. Você sabe que existem vários, né? Eu não vou nem falar deles porque eu vou deixar a nossa especialista no assunto contar tudo pra gente. Eu tenho certeza que você vai amar, porque ela é uma nutricionista que traz muita experiência. Fátima Miquelin, seja bem-vinda, querida. Obrigada por estar aqui. Muito bom esse assunto e eu tô feliz porque, assim, não tem... Eu acho que ninguém que nessa época do ano não esteja se sentindo mais cansada, né? Esgotada. E aí, às vezes, eu não sei, parece que quando a gente tá cansada, a gente come mais errado ainda. É, porque aí vem o cansaço para preparar, para comprar, né? Porque esses alimentos que roubam a energia, eles são muito práticos, muito fáceis de serem adquiridos, né? E aí é de consumo rápido, então você não tem que estar preparando muito, você vai lá numa lanchonete, come um salgadinho, bebe um refrigerante ou passa no mercado e compra alguma coisa que já está pronta. Então, pensando que isso vai facilitar a vida, acreditando que isso vai melhorar. E, na verdade, não, porque todas as vezes que você já está cansado, o seu corpo já está dando um aviso dizendo, olha, está faltando nutriente adequado. Você está consumindo alimentos que estão inflamando o organismo. E esse processo inflamatório, ele ataca o corpo inteiro. E as pessoas, às vezes, não associam essa má alimentação àquilo que elas estão sentindo. Então, às vezes, você está com dores articulares, você pensa que, sei lá, que foi qualquer coisa, mas menos que foram alimentos consumidos errados. A cabeça fica doendo, dorme mal. Começa a ter uma sensação de depressão, de tristeza que você não sabe nem da onde, aí você associa, é fim de ano, por isso que eu tô assim mesmo, mais triste, né? Tem problemas de diabetes descompensado, pressão alta, todas as doenças metabólicas, elas geralmente pioram nesse período do ano. Fora isso, quem toma medicação controlada acaba não tomando medicação porque quer beber. Tem ainda essa, Tem isso, né? eu não vou tomar meu remédio da pressão porque eu vou beber, eu não vou tomar o remédio para diabetes porque eu vou comer não sei o quê, sabe? E isso ainda prejudica muito mais. Eu que trabalhei bastante tempo na área hospitalar, a gente via a quantidade de pessoas que baixavam pronto-socorro por conta desta alimentação inadequada. Então, o álcool já é algo que a gente precisa prestar muita atenção e tirar da nossa vida, principalmente nesses momentos com queda de energia. Sim. Além do álcool, eu sinto em mim, tá? Quando eu tô, por exemplo, resfriado, gripadinha, ou mais cansado, eu tenho muita vontade de comer doce. O açúcar também rouba a nossa energia? Sim. É que, na verdade, o que o açúcar ele faz? Ele te traz uma energia imediata. Então, você tem a sensação assim, eu tô caído, eu chupo uma balinha, como um docinho e tal. Nossa, parece que, né, deu certo, tô me sentindo bem. Mas, ao mesmo tempo que ele te dá uma energia rápida, ele retira. Por quê? Porque o processo de digestão desse alimento, ele precisa de outros nutrientes que tem no corpo para poder fazer o processo de digestão dele, só que ele é pobre, ele só tem às vezes glicose, às vezes é glicose e gordura, tem pouca vitamina, tem pouco mineral, tem pouca proteína. Proteína é um nutriente nobre, então geralmente tem pouco nesses alimentos. E aí quando você tem um processo de digestão que precisa de muitos recursos para acontecer, é nessa hora que ele rouba. Porque ele não te oferece nada e ele ainda tira. Então, gente, tá cansada, tá com baixa energia, tá desanimada, evita o doce, evita o açúcar. Agora, quando a gente também tá desanimada, cansada, a gente tem vontade de comer uma macarronada, uma lasanha, um pão cheio de manteiga, não é verdade? Tá cansado, você pensa em quê? Numa comida substanciosa, uma comida afetiva, quente. Isso. Isso faz bem ou rouba a nossa energia? Rouba também a energia. Só que assim, Ó. o que eu falo? Que todos nós precisamos ter bom senso.
né? Eu sei, e eu acho que todo mundo que está aqui sabe, eu acho que os meninos devem saber aquilo que faz mal, aquilo que não dá bom no organismo, todo mundo sabe. Agora, eu vou deixar de consumir? Eu vou ter que sair do mundo, né? Dizer assim, eu nunca vou para uma festa de fim de ano e comer salgadinho, ou eu nunca vou comer uma macarronada, ou eu nunca vou fazer isso. Vai fazer. Só que eu preciso ter bom senso. Eu não posso fazer isso todos os dias da minha vida, porque se eu fizer isso todos os dias, eu vou ficar muito mais inflamada, eu vou ficar muito mais cansada e eu vou ter muito mais doenças metabólicas, né? Quando vocês falam, vocês especialistas, profissionais, de corpo inflamado, eu sempre fico com essa dúvida. O nosso corpo inflama no mesmo dia? Assim, se eu hoje comer, um montão de doce, eu vou ficar com o meu corpo inflamado a partir de hoje já? Ou ele vai inflamar se eu comer amanhã também e depois de amanhã também? Ele inflama em horas. Ah, ele inflama em horas? Ele inflama em horas. Então não pode Só que mesmo. assim, como que a gente pode resolver, né, esse impasse? Eu vou comer uma coisa errada e eu sei que vai inflamar meu organismo. O que eu faço? Eu, Fátima, como nutricionista. Se eu como alguma coisa errada, a seguir eu como alguma coisa boa. Então, eu vou lá, como fruta, eu bebo bastante água, porque eu sei que isso vai ajudar a desintoxicar, desinflamar meu organismo. Eu como um alimento mais proteico. Então, tudo isso, porque proteína, por exemplo, ajuda o sistema imunológico, ajuda a produção de hormônio. Tudo isso vai ajudar o meu corpo a desinflamar. Eu tomo chás que são anti-inflamatórios. Limão ajuda? Limão, água com limão é ótimo. Água com vinagre de maçã orgânico, ajuda a desinflamar o organismo. Então, eu uso esses recursos para fortalecer o meu organismo na hora de limpar aquilo que está inflamando. Então, eu posso comer um docinho com menos culpa se eu tomar um shotzinho de limão junto? Pode comer. Só que, presta atenção, eu estou falando isso para uma pessoa que tem saúde. Uma pessoa que é diabética, por exemplo... Aí não, né? Aí não. Aí ela vai ter que ter a orientação do seu nutricionista ou do seu médico e dependendo de como ela for, ela até pode, a gente tem isso na literatura, que 5% de açúcar você pode comer, mas para um diabético muito bem equilibrado. E não pode ser todo dia. Então, você faz isso esporadicamente. Mas isso deve ser feito sob orientação profissional, de um profissional de saúde. Não, eu ouvi lá na Cláudia que a gente pode comer um docinho de vez em quando. Pode comer quem é saudável. Quem tem saúde vai ter grandes problemas. Também eu tenho que pensar em 24 horas do meu dia, né? O tempo que eu como no dia inteiro, porque a gente não é uma refeição. A gente é um conjunto da refeição do dia. Então, o que eu comi no café da manhã? O que eu comi no intervalo? O que eu comi no almoço, no lanche da tarde, no jantar? Se a minha vida é bagunçada, você já tem que saber que o café da manhã que você tomou, que é ruim, vai inflamar, vai somar com o almoço, que também é inflamatório, entendeu? Então, essa somatória é o que piora tudo. A ordem da ingesta de cada alimento interfere nesse grau de inflamação ou não? Por exemplo, se eu como uma sobremesa depois do jantar, ou se eu como uma proteína antes de comer a minha fruta no café da manhã, isso muda? Não vai, a ordem com que você come, ela não vai interferir diretamente, porque o processo digestório, ele é por tipo de nutriente. Então, primeiro vão os carboidratos, então você come tudo misturado lá. Caiu no estômago, entrou no intestino, o intestino vai fazer assim, aqui é carboidrato, vai para lá. Porque é uma digestão rápida. Então aquela história Caiu de a proteína. Assim, come a proteína, por exemplo, café da manhã. Até falamos outro dia isso aqui. Come primeiro o ovo, deixa o mamão por último, para você não ter pico de índice glicêmico. Isso então não é verdade? O que é verdade no sentido assim, se você comer tudo ali na mesma refeição, seria como assim, se eu misturasse uma série de bolinhas de várias cores. Cada cor é um nutriente. Se eu tiver só bolinha vermelha, que é carboidrato, ele vai entrar rapidamente, o corpo não vai ter nenhum tipo de trabalho de separar, essa é verde, essa é vermelha. Quando você come coisas misturadas, você tem que separar um a um. Mas a primeira digestão é carboidrato.
Entendeu? Então, se carboidrato é bolinha vermelha, ele vai ter que separar todas as bolinhas vermelhas. E nesse tempo que ele está separando, ele vai mais lento. A absorção é um pouco mais lenta. Entendeu? Agora, mas se eu como muito carboidrato ruim, simples, vai adiantar bastante eu comer misturado? Não, não vai. Porque você comeu muito e vai entrar muito. Entende? Eu não sei se isso ficou claro. Para mim ficou. Eu espero que para quem está assistindo também, porque foi uma senhora aula. Adoraria ter as imagens do que a Fátima está falando aqui, porque na minha mente eu sou muito visual. Então você está falando e eu estou imaginando de fato essas bolinhas, estou imaginando já esse monte de carboidrato. Mas vou deixar uma pergunta aqui. Uma época eu convivia muito com atleta e eles comiam à noite uma macarronada para ter um bom rendimento no dia seguinte. Eu quero entender se isso realmente dá, então, mais energia pra gente ou não. Tá bom? Então eu volto já já. Porque já que estamos falando de alimentos que roubam energia, vamos tentar entender quais são os alimentos que nos dão energia. Né? Agora você tá aqui na frente de um monte de tranqueira, é isso? É aquelas, né, que geralmente as pessoas comem. Quando eu falo do cuidado que você tem que ter com o seu dia... Você, às vezes, começa o café da manhã aqui, aí depois você toma um lanche, come salgadinho, aí no meio da tarde você vai comer uma bolachinha, umas balinhas. Bastante café durante esse período do dia, né, inteiro, às vezes, consumindo. Bebida alcoólica que não só rouba a energia do organismo, mas ele prejudica o fígado, né? Prejudica o funcionamento do fígado, prejudica a parte cerebral, porque a cognição começa a ficar meio confusa, principalmente se bebe mais. Açúcar refinado e sal também, porque o sal retém líquido, então tem algumas pessoas que acabam ficando com pés inchados, mão inchada, aí começa a ter retenção de líquido, fica mais cansado mesmo por conta disso. E o açúcar que cai direto na nossa corrente sanguínea e rouba energia. Olha isso, gente. Temos que evitar. Não tem jeito. Aí, os processos inflamatórios, que nem no caso, nós temos alguns produtos aqui que são ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles têm uma série de substâncias químicas, né? Que, além dos nutrientes não serem bons, ainda você tem uma série de químicas ali que é para conservar, para dar cor, para dar sabor. E isso tudo o organismo tem que retirar, né? Limpar do organismo, porque são tóxicos. A gente já sabe que tem um aumento do índice de câncer pelo consumo de ultraprocessados. E isso é muito sério, né? E dar para as crianças, porque quando a gente fala de salsicha, nossa, a criançada adora, né? E tem muita mãe que, para facilitar a vida, fala: salsicha, você joga lá na água, faz um macarrãozinho, mistura e dá. E criança vai gostar? Vai. O que tem numa salsicha? Vamos lá. Primeiro que não dá para saber muito sobre todas elas, né? Porque tem umas que só Deus sabe. Sim. Mas o que normalmente deveria ter dentro de uma salsicha? Então, a salsicha, ela já foi elaborada para todos os restos que tem de carne, né? Então, carnes, aparas, tanto de frango quanto de boi. Tudo triturado. Tudo triturado, tanto que se você abrir, né? Você pega uma salsicha, você vai lá e abre, o que você consegue enxergar que tem aqui? Não sei quem tá. Venha perto aqui. Vamos lá. O que tem aqui dentro? Não dá para saber, né, gente? Você não tem como saber. Então... Aí deve ter um monte de corante, um monte de temperos, condimentos que também são produtos bem industrializados, também para dar sabor, isso, né? E para viciar, porque a gente não pode esquecer, estou vendo até acabei de ver agora há pouco um documentário que fala sobre o consumo, né? A gente não pode esquecer que a indústria visa o consumo, visa o lucro. Então, eles vão colocar coisas viciantes para que você compre mais e compre mais e compre mais. Exatamente. A preocupação e o cuidado com a saúde, quem tem que ter é você mesmo. Vá confiando que se estrepa, viu? Agora, a vigilância sanitária, ela está tendo um cuidado maior com os rótulos, né? E ela pediu para facilitar para a população, que nem sempre consegue ler um rótulo e entender a quantidade de sódio, se é muito, se é pouco.
Agora, eles, obrigatoriamente, nas embalagens, precisa ter quando tem açúcar adicional. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, é uma salsicha, não tem açúcar? Tem. Então, se tem açúcar adicionado, esse açúcar branco adicionado na preparação, tem que estar lá, com açúcar adicionado. Né? Se tem sal em excesso, tem que colocar rico em sódio, rico em gordura saturada, para você fazer uma comparação das marcas ou dos produtos e conseguir escolher melhor, porque quando você sabe que tem açúcar a mais, sal a mais, você pode decidir melhor, né? Mas assim, não dá para você consumir, mesmo que seja um pouquinho melhor uma marca do que a outra, essas coisas. Não. Todo dia, muito menos todo mês. Não, os ultraprocessados. Ultraprocessados não tem que vida, tem que tirar da vida. Ai, Cláudia, mais uma vez a cada. Aí, ok, sei lá, não teve jeito, vai, manda um cachorro quente, mas não é sempre. É Não. na exceção da exceção. É na exceção da exceção, exatamente. Então, assim, agora os salgadinhos, né? Que nós temos no final do ano, festa de amigo secreto, vários tipos de festas. O que eu recomendo é não vá para nenhuma festa com fome. Porque se for, vai comer muito. Então, se você puder fazer uma refeição mais leve, ou mesmo comer uma salada, alguma coisa, aí nesse sentido é bacana, eu vou comer um ovo cozido, eu vou comer uma saladinha. Não no sentido só de impedir a absorção, mas porque já diminui a fome. E diminuindo a fome, você come menos, então menos risco de processos inflamatórios estarem acontecendo. Legal também as pessoas hoje em dia que estão mais conscientes, né? Eu acho que muito também por conta até do que a gente hoje tem um forninho, que funciona com ar. Air fryer, tem várias marcas hoje em dia. Porque aí tem muita gente que já entendeu que dá para fazer coisinhas, aperitivos, assados, né? E não fritos. Porque a fritura faz um grande mal pra gente, né? Faz. Mas ainda tem muita gente que consome. Ainda tem? Cláudia, tem muita gente que consome. A fritura, ela dá uma sensação de prazer para algumas pessoas? Ela dá. Aliás, eu não acho que seja só para algumas, para a maioria das pessoas. Para mim é da desprazer, por isso que eu estou te perguntando sensação. isso. Eu tenho logo uma sensação de desconforto, eu não me dou bem, tanto é que não me apetece. Não, mas é porque você não é acostumada a comer. Então, quando a gente desacostuma, é essa sensação que você tem, que normalmente as pessoas têm. Os meus filhos, por exemplo, tiveram uma festa essa semana, eles não são de comer, né, esse tipo de coisa. Eles chegaram e falaram, ai mãe, comi bastante, porque lógico, né, não está comendo em casa, são ainda adolescentes, vou comer bastante. Há 2 dias que eles estão falando que eles estão com mal-estar. 2 dias. Eles estão, mãe, parece que eu comi um boi, não sei, a digestão Porque provavelmente comeram um monte de tranqueira, né? Sim, comeram. Então, é essa sensação que dá. Agora, para quem está habituado, não sente, não consegue ter a percepção do próprio corpo. E aí, acaba consumindo. O que eu falo, que é importantíssimo, que a gente conheça o nosso próprio corpo, que a gente perceba se a gente está muito cansado, se está doendo alguma parte do corpo, se está com diabetes descompensado, pressão alta, colesterol alto, perceba. E a partir daí, faça as melhores escolhas para a sua vida. Se eu tiver que um dia comer um salgadinho, pensa com consciência. Eu vou comer 2 e não vou comer mais, e vou beber bastante água, vou tomar um chazinho, vou comer salada, vou comer fruta. E vai tratando o corpo com mais carinho. Gostei da palavra, tratar o corpo com mais carinho. Carinho. E quem tem que ter carinho por você, para começar, é você mesmo, né? Exatamente. Agora, as mães precisam ter mais carinho com os filhos, porque eles vão olhar e vão querer, mas eu acho que o segredo, pelo menos eu penso, que seja não comprar. Sim. Não ter em casa, não é? Exatamente. É porque eu, como nutricionista, quantas vezes recebi reclamação de mães falando, ai, meu filho está comendo 2 pacotes de bolacha. Mas quem comprou? Foi a mãe que comprou, compra bastante e fala que o filho, que é pequenininho, que tem que controlar, que ele tem que comer 2, 3. Não é possível isso. Então, como mãe, realmente é muito sábio isso que você falou. Tem que prestar atenção do que você está colocando para dentro da sua casa, né? Para o seu marido, para os seus filhos, para você mesma. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Exato. Refrigerante, acho tão interessante, tem gente que acredita que está hidratando o corpo, mas não toma água, toma só refrigerante. Refrigerante faz uma boa hidratação? Não. Não, porque é muito açúcar que contém ali. E o açúcar rouba energia. Então, também tem sódio. Porque às vezes a pessoa pensa assim, é só açúcar. Não, tem sal.
refrigerante tem sal, e alguns deles têm muito sódio. Então, ele além de roubar energia, ele rouba líquido do meio. Porque o sódio rouba líquido. O sódio rouba Então, líquido. um refrigerante sem açúcar, um zero, que é cheio de sódio, que a gente sabe, ele desidrata. Sim. E aumenta o risco de ter pressão alta. Para quem tem problema cardíaco, dá sobrecarga. Acabou essa Coca-Cola zero aí, Henrique. Porque tem gente que fala, ai, vai me dar uma energia. Mas é uma ilusão? É uma ilusão. É uma ilusão. É uma E ilusão. o café? O café dá uma energia instantânea, assim. Aliás, O café dá. tô doida por um café, mas não de máquina, não daqueles de coador que Ai, eu gosto. também. O Abdi falou que ia fazer um café, falou que fez um café pra mim. Eu não vi esse café até agora, gente. Tô eu aqui com a vontade de um cafezinho. Não é bom? O café é bom, O não café é bom dentro de uma medida. Tudo na vida, né, Cláudia? Tem uma medida. Se comer demais, se beber demais, vai ficar ruim, vai dar ruim. Então, o café, ele é bom porque ele tem cafeína, ele tem várias outras substâncias que tratam o nosso organismo, que melhora a nossa cognição, deixa mais esperto mesmo. Só que quando ele é bebido em excesso, o dia inteiro eu bebo café. E se beber com açúcar, piora. O dia inteiro eu bebi café. O café você começa a ser neurodependente de café. E aí começa a dar dor de cabeça. Se você não toma, a cabeça dói, né? E isso já demonstra que para o organismo saiu da medida correta. Em função de você ter esse desconforto. E é um desconforto bastante grande a dor de cabeça por falta de café. Ó, eu não tenho isso não. Eu gosto de um cafezinho e também só até um determinado horário. Eu gosto de café, mas eu tomo no máximo até as 3 da tarde, porque depois bagunça um pouco o meu horário de sono. Agora, uma coisa que é sabida, mas que a gente vê uma apologia em todos os filmes, em todos os seriados, em todas as novelas, em tudo quanto é lugar, é a bebida alcoólica. E cada vez mais, né? Eles estão glamorizando agora o vinho, champanhe, como se fosse algo inofensivo. Às vezes eu fico olhando umas séries assim, que as pessoas bebem todos os dias. Toda cena tem uma tacinha na mão. E faz muito mal, né? Então, o vinho, ele tem uma série de substâncias, né, que a gente chama de metabólito 2, que são substâncias que ajudam no organismo. Só que a quantidade, Cláudia, é muito pequena. Seriam 2 copinhos de café no dia. Além disso, você passa a colocar uma sobrecarga do fígado, você tem os problemas do álcool, que faz parte da bebida. Então, usar um vinho com menos teor alcoólico, um vinho seco, que é melhor do que um vinho adocicado, você pode consumir. Mas você vê que, por exemplo, na dieta mediterrânea, que são dieta dos europeus, tal, os italianos têm esse hábito e eles são longevos, né? E eles tomam, geralmente, uma tacinha, mas é uma tacinha. Normalmente, as pessoas que eu vejo bebem a garrafa. É verdade. Sentam e com um amigo vão beber a garrafa, 2, 3. Às vezes eu ouço casais de amigos que falam, a gente toma uma garrafa de vinho, eu e ela, todos os dias. Uma garrafa de vinho são pelo menos 3 tacinhas para cada um. 50 né, ml. É muito. Aí deixou de ser algo bom e passou a ser algo ruim. E aí todos aqueles produtos que eram bons, que estavam lá, tem uma quantidade tão absurda de produtos ruins que... Aí, de verdade, eu quero tomar um vinho por causa do resveratrol. Toma o resveratrol, suplemento. Pomegranate, toma, né? Tem antioxidantes maravilhosos, uma quantidade excelente presentes aí em forma de suplementação. Exatamente. Por isso que eu sou tão apaixonada por alguns suplementos, tá? Vou te pedir 3 minutinhos pra gente voltar com perguntas e respostas, combinado? Combinado. Você tem dúvida sobre alimentos que roubam a nossa energia? Manda. Fátima Miquelin, nutricionista, vai nos ajudar a entender melhor como é que a gente cuida com carinho do nosso corpo, tá? Vou lá com a Fátima Miquelin. A gente agora passa para aquele momento de perguntas e respostas que eu particularmente amo, onde você participa, porque o programa é para você, né? E é muito bom saber que você está aí atuando. Não é verdade?
Então, você de qualquer lugar deste planeta, porque a gente também está ao vivo através do nosso canal no YouTube, pode mandar a sua pergunta, tá? Pelo Instagram é no Vida Melhor Oficial e eu já vou pedir para a produção liberar a primeira pergunta no nosso vídeo. Ju Reis quer saber se é verdade que os vegetais que nascem debaixo da terra têm mais carboidratos que os que nascem acima. Sim. Na verdade, ela está falando dos legumes, né? Cenoura, batata, mandioca, eles são ricos em carboidrato. Só que o carboidrato deles é um carboidrato de boa qualidade. Ele tem vitaminas e minerais junto. Então, esse pool de nutrientes que nascem junto com o carboidrato, eles melhoram muito a saúde. Então, pode ser substituído, por exemplo, você vai comer uma batata assada, é melhor do que você comer um salgadinho qualquer, né? Você comer chips de cenoura, de mandioquinha, que dá para fazer em casa, né? Uma batata é melhor do que uma porção de arroz? O arroz refinado, assim, a batata é melhor. A batata é melhor. É melhor. Mas um arroz integral, ele já tem fibras, né? Que é muito melhor. Mas o arroz integral é melhor que a batata? É melhor. Eu acho melhor que a batata, por conta da fibra. Porque a fibra segura mais tempo os carboidratos no intestino, inclusive. Tá. Se eu comer batata com casca, eu estou fazendo uma boa coisa? Ou não? Não muda nada? Olha, estaria fazendo uma boa coisa se a gente não tivesse tanto defensivo agrícola. Tá. Se for... defensivos agrícolas. São Obrigada, Ju Reis, pela sua pergunta. A próxima pergunta na tela é da Sônia. O horário das refeições é importante ou devemos comer quando temos fome? Podem tirar minha dúvida, por favor? Gostei da pergunta. Eu também gostei da pergunta. Essa é uma dúvida, porque assim, eu sou nutricionista já há muito tempo, então a gente tinha no começo aquela coisa dos 3 e 3 horas, né? Hoje, eu acredito e observando, tanto como eu como as pessoas que estão próximas de mim, comer na hora que está com fome é melhor. O que precisa ser observado é se é fome de verdade. Tá? Porque existe uma diferença entre estar com fome e estar ansioso com vontade de comer, ou ser compulsivo e tudo que vê quer comer. Se eu tenho consciência de que o que eu sinto é fome, meu estômago está lá roncando, eu estou sentindo que está vazio, come na hora que tiver com fome. Perfeito. Obrigada, Sônia. Vamos para a próxima Obrigada. pergunta, então. E a da Vanessa Gomes Fragoso. A Vanessa pergunta, em dias de muito sol e calor, quais alimentos devemos evitar para não passar mal? Aí, uma das coisas que a gente precisa evitar é todos esses alimentos que a gente mostrou, porque eles roubam sua energia e o sol traz já um cansaço a mais, desidrata, porque você fica transpirando e tal. Então, tem que consumir mais verduras, mais frutas, porque minerais saem pelo suor. Né? Então, você perde minerais quando você está suando. Então, consuma mais minerais, mais frutas, verduras. Tome bastante água, incluindo água de coco, né? E faça uma refeição dentro da normalidade lá. Arroz, feijão, carne, para quem é vegano, vegetariano, dentro daquelas possibilidades. Aqui, o que deve ser evitado mesmo é refrigerante. É consumir refrigerante, ficar consumindo doces em excesso, beber... Sorvete, que dá uma vontade, né? Sorvete, eu digo que os sorvetes de massa e os que são feitos com gordura, uma gordura de melhor qualidade, e aí eu não vou poder falar a marca aqui, mas tem alguns que são melhores, esses podem ser consumidos, não teria problema nenhum. O picolé, que não é feito com açúcar, que a gente pode fazer até em casa mesmo, com suco de fruta, misturando uma gelatina, aí pode consumir, tranquilo. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta. Obrigada, Vanessa. Beatriz Melli. O que devemos comer durante a noite para não dormir com o estômago pesado e acordar bem? Então, à noite, eu digo que é bem delicado. O ideal é que a gente jantasse até umas 6 horas da tarde, não comesse depois desse horário.
né? Mas a gente sabe que nem sempre é possível. Então, se você vai comer muito tarde, eu digo que o melhor é não consumir coisas que contenham muita fritura. Comer fritura não dá à noite, porque o processo digestivo é muito demorado, né? Se comer muita carne também é um processo digestivo demorado, então à noite vai ficar com aquele desconforto no estômago. Se tomar líquido, por exemplo, eu vou tomar uma sopa, parece bacana, mas para muito tarde da noite não é. Porque você deita, se tiver refluxo, vai voltar aquele líquido, vai dar aquela queimação e tal. Então, são alimentos mais leves, né? Eu posso comer um pouco de arroz? Posso. Vou comer uma carne? Comer uma carne magra, um peixe de preferência, ou um frango que seja cozido, né? Mais verduras que são aquelas folhinhas mais claras, mais fininhas, porque elas têm digestão mais rápido. E é isso. Perfeito. Eu deixei uma pergunta em relação à alimentação à noite. É verdade que se a gente comer carboidrato simples à noite, a gente tem mais energia no dia seguinte? Simples não. O complexo, sim. O que seria um carboidrato complexo? Um carboidrato complexo é geralmente daquelas verduras que nascem abaixo da terra. Mandioca, cenoura, batata doce. Esse ajuda, inclusive, no sono. Porque o carboidrato, ele facilita o processo de sono, né? Então, antes a gente acreditava que o ideal era tirar totalmente o carboidrato, mas hoje a gente já percebeu que isso também atrapalha o sono, se não tem um pouquinho de carboidrato lá à noite. E é interessantíssimo, porque a gente já sabe, né, que o sono é um dos pilares da saúde, e se a gente não dorme bem, a gente acorda com mais fome no dia seguinte, e fome de coisa que faz mal. Né? Porque a gente sente essa fraqueza e a gente quer comer alguma coisa que dê pra gente uma energia rápida. É isso mesmo. Eu falo que urgência alimentar a gente não pode ter, né? O que é uma urgência alimentar? Se eu estou com fome, eu como o que aparecer na minha frente. É uma urgência, que nem assim, eu estou muito apertado, o primeiro banheiro que aparecer, eu vou. Eu não vou olhar se ele está limpo, muito limpo, não está, se tem sabonete, eu vou com urgência lá, porque eu preciso. E comer é a mesma coisa. Então, se você tem dificuldade de controlar a sua forma de comer, se programe antes. Tenha sempre alguma coisinha antes na bolsa, uma castanha, alguma coisa que seja mais saudável para você ir comendo, para não chegar na hora de comer mesmo, ter muita fome. Porque aí você vai comer o que tiver. Perfeito. Rafaela Joana pergunta assim, uma vez minha tia me falou que frutas como laranja e mexerica não fazem bem durante a noite. Isso é verdade? Quais frutas posso comer depois do jantar? Olha, eu não conheço essa informação, eu nunca ouvi ninguém falar, a menos que, se tiver refluxo, se tiver algum problema de estômago, realmente vai fazer, mas por conta da quantidade de líquido e da acidez, às vezes, que aumenta, né, à noite. Mas uma pessoa que não tem problema nenhum de saúde, pode consumir sim. E se consumir com bagacinho, com bagaço, os gominhos todos, melhor ainda. E tem mais fibra ainda, tem mais né? Fibra. Olha, Fátima Miquelin, essa nutricionista maravilhosa, pode marcar uma consulta com ela, eu tenho certeza que você vai gostar. Ela é sócia e diretora da Dynamic Auditoria e Consultoria em Segurança de Alimentos, faz um trabalho muito bom também com as empresas, nutricionista clínica, especialista em fisioterapia, ela é completa, fitoterapia completa, tá? Ela tá lá no Instagram como Fátima Miquelin Oficial. Fátima Miquelin Oficial. Entre em contato que eu tenho certeza que você vai amar. Muito obrigada e até a próxima e que seja breve, não demore. Tá bom. Obrigada, tudo de bom. Obrigada.